can change between mouth and nose, but please don't stop and make no breaks between inhalation and exhalation. Cheguei à respiração alotrópica depois de já ter feito terapia convencional. Não sabia muito sobre o assunto, nunca tinha ouvido falar, inclusive. E, de facto, pensei que, em termos de terapia convencional, que existia ali uma barreira que eu não conseguia, obviamente psicológica, uma barreira subconsciente, que não me permitia avançar. Eu conheci a Ângela, eu penso que em fase de pandemia. Foi uma fase que, em termos mundiais, foi muito conturbada e acho que muitas pessoas acabaram por procurar apoio psicoterapêutico pelos mesmos motivos que a Ângela, que essencialmente foi trabalhar online, passar o dia ao lado da cama onde dorme e pouco mais conseguir fazer do que isso. E de repente começa a viver sintomas de ansiedade, ao ponto de ter alguns ataques de pânico. E fomos trabalhando e havia uma ansiedade de base que dificilmente nós conseguíamos reduzir e na procura de respostas mais adaptativas e mais saudáveis, eu sugeri que ela viesse fazer um retiro de respiração alotrópica. Acho que como é a segunda vez, como tu disseste, estamos mais tranquilas. Sim, é isso. Porque meio que sabemos para o que vamos e já sabemos em parte como iniciar a respiração, como controlá-lo. Quando é a primeira vez, sentes muito mais ansiedade, até porque podes pensar que não resulta, como tu sentiste. Sim, algum ceticismo. Sim, exatamente, ceticismo, ou seja, vimos de uma versão ou de uma visão muito cética do que é a respiração alotrópica. Então, como é óbvio, custa um bocado confiar, porque se calhar não acreditamos. Sim. Mas depois acreditando já vamos com outra intenção. Então, o meu nome é Rui, eu sou formado em Psicologia, fazendo licenciatura juntos, no Porto, e eu sou um apaixonado pelos estados não ordinários de consciência, os estados expandidos de consciência. Descobri a respiração alotrópica e o Stanislav Grof, este psiquiatra que criou a respiração alotrópica, este método, descobriu através dos livros e fiquei inteiramente apaixonado pelo método e também pela psicologia transpessoal. E nesse período, portanto há quase 30 anos atrás, eu tinha 18 anos, 19 anos por aí, foi organizado na Universidade de Lisboa, pela Faculdade de Psicologia, um mega congresso com ciência de ponta. Inscrevi-me e fiz a minha primeira sessão de respiração com o próprio Grof, cá em Portugal, e mudou radicalmente a minha vida. Percebi claramente que queria trabalhar com esta área e acabou por ser uma grande motivação também para depois do meu curso de Psicologia, da licenciatura e do mestrado, poder-me especializar aqui com este método da respiração alotrópica. Como vos disse há pouco, portanto, nós vamos fazer 4 sessões de respiração, tem esta tal duração, entre 2 horas e pouco até 3 horas, e então todos vocês vão ter 2 vivências como respiradores, vão estar a respirar por 2 vezes e as outras 2 vezes vão estar aquilo que se chama como sitters, como cuidadores, ok? Então, questões. Eu sei que alguns de vocês estão cansados, vamos ter 2 dias grandes, claro, mas amanhã, não sei bem as horas, mas estão aí.
que tenham descansado bem para este longo dia. Okay? Antes de... Eu sei que vocês estão mesmo com vontade de respirar, certo? Mas antes disso, achamos que é importante fazer aqui umas pequenas dinâmicas de grupo, muito simples e rápidas, mas isso também vos vai ajudar depois para constituírem o vosso par. Quem é que já tem par? Já agora, por curiosidade, ponham o braço no ar. Muita gente. Ok. Então, depois desta dinâmica também, esta é uma forma de vocês se conhecerem um bocadinho, depois de conforme os estarem bem. Para a Ângela foi muito importante encontrar um lugar de segurança, perceber que havia um lugar seguro onde ela podia expressar todas as suas emoções e ficar vulnerável. Os retiros da respiração holotrópica, há toda uma envolvência, há toda uma série de outros elementos à volta disto que não tem só que ver com a técnica, não é? Tem que ver com estar com muitas pessoas que, embora tu não conheças, partilham algo muito comum, de muito profundo, uma intimidade, uma vontade de mudança, o chegar aqui e encontrar um lugar que é seguro, estar em contacto com a natureza. E então para a Ângela eu acho que foi essencialmente isso, foi chegar aqui, sentir-se acolhida, sentir que havia pessoas que estavam para ela, que a ajudavam a viver aquela vulnerabilidade de uma forma segura. So, at the end of the session, even if the music is still going, but you feel that your session is over, sometimes we feel tempted to stand up and to leave, but please don't. Stay at your place, at your station. Maybe an emotional wave is still coming, like we watched yesterday at the documentary, and something emotional still needs to be released. So take your time and let it happen. Então, os respiradores podem se deitar. So the breathers can lay down. Então, a respiração holotrópica é um método super simples, poderoso e transformador, e é por isso uma ferramenta incrível. Baseia-se fundamentalmente nos estados não ordinários de consciência, ou nos estados ampliados de consciência, como se queira chamar. Nós temos este estado de consciência de vigília, que é este que estamos agora aqui, acordados, despertos, etc. Depois temos o estado de consciência de sono e de sonho. E depois existem formas possíveis de nós acedermos a estados não ordinários de consciência. A respiração é uma delas, a própria hipnose, as medicinas psicadélicas, as medicinas visionárias. Muitas tradições antigas, tradição no xamanismo, sufis, aborígenes, australianos, africanos, usavam muitas destas técnicas. Portanto, nada disto é novo, mas a ciência só no final do século passado, do século XX, é que começou a ter interesse nisto e a perceber os benefícios que isto traz para a saúde mental. Um pouco mais as vossas respirações. We would like to listen to your breathing. So... O que é absolutamente extraordinário é que nós podemos usar a nossa respiração, que é a coisa mais natural em nós, para alcançarmos então estes estados não ordinários de consciência e percebermos coisas acerca de nós, acerca do mundo. E o que eu acho ainda mais extraordinário no caso da holotrópica é que não obriga a uma técnica, ou seja, não há uma técnica específica. É simplesmente de respirar de forma mais acelerada do que o normal e naturalmente o teu corpo, a tua biologia abre-te a porta a este espaço que nós chamamos de consciência alargada ou expandida. Muitas vezes apercebemos que numa psicoterapia, por maior que seja a relação e a ligação entre o psicoterapeuta e o paciente, há muitas coisas que ficam a um determinado nível que nós não conseguimos aprofundar, que não há nem sequer consciência por parte dos pacientes, e existem de facto algumas ferramentas, como a respiração holotrópica, que nos permite fazer esse mergulho dentro de nós e retirarmos assim um véu que existe e conseguir mergulhar e retirar muitas coisas que estão aqui dentro do nosso inconsciente. A respiração holotrópica pode nos ajudar num determinado momento a fazer este mergulho e de facto a trazer muito material que depois podemos usar na terapia convencional. Portanto, é assim que eu vejo o encontro entre estas duas terapias. Complementam-se porque
às vezes, e isso acontece também tipicamente, estes estados holotrópicos que nós experimentamos trazem tanta informação e às vezes até um bocadinho caótica. É como se fizéssemos um download de informação. De facto, que nós não conseguimos, tipicamente, imediatamente perceber o sentido da informação que nos está a chegar. Portanto, é muito importante termos um segundo momento, como nós chamamos de integração dos conteúdos que surgem da holotrópica. E a psicoterapia convencional pode e deve ser exatamente esse momento de integração destes conteúdos. Eu acho que, ou seja, quando se está a fazer o exercício de respiração holotrópica, é sobretudo por ser uma atividade que fazemos junto com outras pessoas e cuidarmos alguém que está nessa situação e sermos cuidados, deixa-nos numa posição muito vulnerável. E acho que foi essa vulnerabilidade que me permitiu contactar com essas coisas boas, não é? De sentir esse amor, essa entrega e a leveza que vinha disso, apesar de ser um momento difícil, também ser muito leve, não é? Porque, não sei, ou seja, ouvirmos outra pessoa a chorar ou cuidarmos de alguém que está realmente tão frágil, obriga-nos a colocar as coisas em perspectiva. A presença do facilitador e manter a segurança do respirador e manter as condições para que o respirador se sinta seguro para fazer a sua própria viagem é o grande papel do facilitador. Ou seja, temos de estar muito atentos, temos de estar muito conectados com o respirador, mas de facto temos de criar o espaço suficiente para não interferir no processo do respirador. Porque, principalmente em estados expandidos de consciência, nós estamos profundamente vulneráveis. E qualquer pequeno estímulo pode claramente condicionar ou dirigir a experiência. Às vezes o respirador está num sítio muito difícil, por exemplo, emocionalmente, em que é preciso alguma intervenção mais explícita, ou no final do processo, quando regressamos deste estado ampliado de consciência, muitas vezes o nosso corpo guarda emocionalmente e fisicamente e muscularmente muitas das memórias somáticas que foram acordadas e no final do processo, às vezes, de facto, é importante haver uma intervenção para que aquilo que ficou no corpo ainda possa, de alguma forma, ser processado. A respiração holotrópica é uma técnica que nos ajuda a retirar completamente o racional e a ir mais fundo nas nossas emoções e em memórias corporais que racionalmente nós não conseguimos aceder. O que acontece nas perturbações de stress pós-traumático é que pequenos estímulos que tragam a memória do trauma despoletam no corpo uma série de vivências corporais que remetem para ali e a pessoa fica em pânico, porque é quase como se estivesse a reviver o trauma, não estando. E na respiração holotrópica a pessoa pode revivê-lo, lá está, de uma forma segura e libertar. A Ângela foi a única na família que, de uma forma muito empreendedora e decidida, estudou, fez a sua licenciatura, saiu de casa muito cedo, autonomizou-se muito cedo e então ela fez todo esse percurso com muito mérito, mas depois não o pôs em prática. Não procurou exercer a profissão para a qual tinha estudado porque de alguma forma acreditava que não era capaz, não é? Um bocadinho, sem darmos conta, seguimos os passos da nossa família. Quase que fica intrínseco que não podemos ser, entre aspas, mais do que isso, não é? Então ela, quando me chegou assim, muito pouco crente nela. O nosso curador interno, o nosso inner healer, conectem-se com ele, é ele que vos guia a experiência que vocês precisam. Não somos nós facilitadores, não é música, não é nada, é o vosso curador interno que vos guia. Right, and today we are working with our inner healer, so it's not us facilitators, we guide us. As diversas religiões são expressões, basicamente, desta necessidade ontológica e natural de nós nos ligarmos ao divino e depois, dependendo da cultura, do tempo histórico, encontramos imagens e encontramos formas de personificar essa mesma transcendência. Mas o que a psicologia transpessoal parte exatamente aqui, parte desta
evidência, por assim dizer, fenomenológica, de que nós precisamos, num determinado, tipicamente, momento das nossas vidas, de ir para além daquilo que já somos, já temos, já conhecemos, já sabemos. E percebemos que esta dimensão está acessível, agora precisamos de uma forma de alcançar, de a tocar. E estes estados não ordinários de consciência são formas exatamente de aceder a este nível de informação que nós acreditamos profundamente que não é criado por nós, é um nível de informação que está acessível e que nós simplesmente temos esta capacidade e possibilidade de aceder encontrando o veículo que nos permite conectar com este nível da existência. Sabes que uma das experiências mais intensas que se pode ter através da respiração holotrópica é uma experiência de união com o todo. E isso para mim é espiritualidade. Conseguirmos de uma forma quase celular perceber que não existem dualidades. E ao encontrarmos aquele ponto de íntima conexão, começamos lentamente a acelerar a respiração, a torná-la profunda, sem pausas e mais rápida. E outra das coisas que o Grof diz é que quanto mais expandida está a nossa consciência, maior é a possibilidade de nós fazermos novas escolhas na nossa vida. E isso para mim também é liberdade, que é tu poderes escolher livre de estereótipos, de conservas culturais, de crenças familiares. E isto é algo que é muito difícil, está em nós de uma forma que nem conseguimos aceder. Nós fazemos a escolha e nem percebemos de onde é que está a vir essa escolha. E expandir a nossa consciência é perceber que há muito mais possibilidades do que aquela que habitualmente nós acedemos. Não é? Isso é ser livre, poderes mudar toda a tua vida se for preciso, sem ser constrangida por medo, por estereótipos, é poderes-te manifestar na tua plenitude e isso não querer dizer que é sempre da mesma forma. Acho que o bloqueio vinha muito das minhas relações com os outros, obviamente que vem da minha infância, de como eu me relacionava com os meus pais, de como eles se relacionavam comigo. Depois isso afetou como eu me relacionava com o outro como adulta. E sentia que aceitava muitos tipos de afeto que não eram necessariamente aqueles que eu deveria ter ou que são saudáveis, não é? Afetos tóxicos, não é? Abrimos os olhos e quem quiser começar por partilhar, poderá então assim partilhar com o vosso companheiro, companheira que está à vossa frente, ao vosso lado. Tinha sentido imensa dor e depois senti imensa tristeza. Fiquei mesmo tipo, gente, tenho mesmo que chorar. Acho que a nível visual foi um bocado estranho e foi por isso que eu quis utilizar a cor roxa no desenho, porque quando eu conseguia entrar mais dentro, havia uma luzinha roxa que fazia uma espécie de desenho e que eu seguia. E quando a perdia um bocado o controle da situação e quando a seguia outra vez, conseguia outra vez
a manejar a situação. Não sei se viste alguma luzinha roxa. Não. Não vi luzinha roxa nenhuma. Mas viste alguma coisa? Não, olha, esta experiência foi super biográfica. Porque as outras nunca tinham sido, portanto vi-me em imensos sítios da minha infância, que eu já não me lembrava há imenso tempo, sabes? E acho que consegui processar algumas coisas. E pronto, e depois no fim comecei a sentir muitas tensões e pronto, muita dor. Eu precisaste de ajuda. Sim. Mas foi bom. Foi. Senti que consegui uma coisa que não consegui o ano passado, foi gritar, não é? Foi sentir essa tensão no corpo e querer arrancar uma pele que não sei se bem se era minha, não é? Mas querer romper alguma coisa e sentir essa tensão a forçar-me a fazer isso. Houve uma altura que quis pedir ajuda e não pedi, porque pensei, não, tenho que fazer isto sozinha. Mas sinto que, sem dúvida, ajuda pedirmos, não é, para fazerem alguma pressão ou nos ajudarem mesmo a retomar a respiração. Mas foi bom, esse grito que eu dei foi necessário. Como cuidadora, foi muito bom e acho que chorei mais do que quando estava a respirar. É realmente difícil ver tanto sofrimento, não é? E pensar como é que conseguimos ter tanto sofrimento dentro e vermos isso nos outros. É difícil, mas é bom. Como estás? Não sei, era o que estava a comentar, que é um bocado difícil logo depois do exercício conseguir. Porque tento não pensar demasiado no assunto para não racionalizar. Mas sinto que aprendi mais a ser. Não é a ser mais emotivo, é a aceitar que não há problema. Acho que lá está, me habituei tanto a não exprimir-me nesse sentido, a não é ter que ser forte e se calhar cuidar mais dos outros do que, não sei, de mim, ou não me deixar, não me permitir exprimir tanto, que não estou habituada. Então, quando posso fazer isso, é tão avassalador que nem consigo ir a 100%. Mas eu acho que tem muito que ver, o facto de teres deixado de ter crises de ansiedade tem muito que ver com isto, sabes? Porque se andarmos um bocadinho para trás, para as situações que de vez em quando aconteciam e que te provocavam ansiedade, eram situações de muito stress, mas que tu estavas ali a aguentar e não te permitias desabar. Foram 2 anos e meio de terapia convencional e depois fiz o retiro de respiração holotrópica e tive alta da terapia convencional. Então acho que estou mais em contacto comigo mesma, com as minhas emoções e com o que quero, não é? Não vou dizer que estou curada, porque isso seria estranho. Mas sim, não é? Encontrei a terceira através da viagem, não é? Encontrei o meu caminho. E agora vou fazendo o meu caminho.